Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma dessas nossas conversas nessa nossa mesa. Esse canal, Louvor Adventistas Tatuapé, que está começando aí a ser parte da sua rotina de adoração. Canal esse, Robinho, que vai ser útil não só para conversas como essa. E já nisso, seja muito bem-vindo mais uma vez nessa... Obrigado, pastor, é um prazer. Exato, pastor, o objetivo do canal é, além de mostrar o que a Igreja do Tatuapé faz no que diz respeito à música, mas é disponibilizar também um material para que as outras pessoas, incentive as outras pessoas a estar louvando, né? Por sinal, Robinho, vamos lá. O que o pessoal vai consumir dentro desse canal? Essas conversas que são importantes para a gente se aproximar das pessoas. Exato. Mas elas vão consumir as nossas músicas, certo? Isso, as nossas músicas, você vai ter acesso à partitura da música. Legal. Você vai ter acesso aos kits. Então a gente está falando, se assim, você é de uma igreja no Brasil, fora do Brasil, você está em qualquer canto, está aqui em São Paulo, quer cantar alguma coisa que veio aqui no Tatuapé, a gente agora vai disponibilizar disponibilizar com a música, com os kits. Legal. E os músicos também ensinando como tocar cada instrumento. Cara, isso é muito legal. Então, de certo modo, o que a gente está vivendo aqui e este canal precisa ser conhecido pelas pessoas que mexem com música aí na sua igreja, no pessoal aí da tua região. Compartilha mesmo isso aqui, porque essas conversas são úteis. Elas são úteis, e essa conversa nossa agora é útil em muitos aspectos, Sim. né? Porque essa pessoa que a gente vai conversar hoje, ela é líder de equipe, mas é uma mulher criativa e descasca os nossos pepinos de vez em quando. Não tenho dúvida, né, professor? Não tenho dúvida. Eventos. Conduziu um ministério que foi muito importante para algumas pessoas que, inclusive, sentaram nessa mesa com a gente, que falaram muito de organização, de processos de culto, de algumas novidades. Esta moça conduziu, né, isso durante um tempo aqui no Tatuapé. Mas eu acho que você é melhor de apresentar ela do que eu. Pois é, Dona Juliana, né? Juliana. E é fácil de apresentar porque é uma pessoa que particularmente gosto muito. É uma irmã, né? Juliana, esposa do Marquinhos. Assim, tem um carinho muito grande por esse casal. E é uma pessoa que literalmente pega a igreja no colo, né? Tá sempre, quando precisa, não nega, pastor. Né? Não nega, né? Ela literalmente briga para que as coisas aconteçam. É verdade. Chata um bocado essa mulher. Graças a Deus. Olha, tem umas chatices que são boas. Então a gente tava brincando em off aqui, que isso ia acabar escapulindo, já vai escapulir agora. A pessoa que mais briga comigo nesta igreja é esta moça. Mas, gente, precisa. Mas é por um bom propósito, Marcos. Sempre com carinho. Ela tá de fato sempre querendo fazer da melhor forma possível, né? Sim. Isso em todas as áreas que você trabalhou e trabalha aqui na igreja. Não só aqui na igreja, inclusive prestando serviço para a associação, né? Sim, exato, né? E assim, a gente fica muito feliz por todo esse tempo que você está no Ministério de Música ajudando, colaborando e assim, você sabe exatamente qual que é a essência do louvor e por isso é um prazer a gente estar conversando e você não pode perder aqui do que a Juliana vai contar para a gente de como que ela faz, o que ela faz, quais são os desafios, tratar com cantor, né? Tratar com músico e colocar sempre ali no objetivo. Então, Ju, começa falando quem que é a Juliana, quanto tempo você está aqui na igreja, conta um pouquinho da sua história. Vamos lá. A Juliana é casada com o Marquinhos, que também vocês vão ver ele aqui em alguns momentos. É uma responsabilidade muito grande, né? Ser líder de equipe de louvor quando seu marido é o líder, né? Acima, né? Do louvor, né? E aí a gente tem um amigo também. Ele já sabe com quem vai brigar primeiro, né? Exatamente. Assim. Fala que é muita responsabilidade, mas eu sou muito cobrada. Mas eu falo que às vezes eu, né, no papel de esposa, às vezes sou mais cobrada do que até os outros. Eu não tenho dúvida disso, né? Ele fala muito assim, pega no pé. Mas não só por isso que você também se cobra um bocado, dona Juliana. Faz parte. Pastor, trabalhando um pouco com a produção, né, da igreja, querendo ou não, a gente acaba querendo a excelência, o melhor, né, aí na parte do louvor, na parte de adoração. A própria dinâmica do culto da igreja, porque isso é muito parte, né? O louvor é
é aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que na nossa experiência de culto é o nosso grande momento comunitário é o louvor, né? Aquilo que todo mundo faz junto. Todo mundo faz junto, né? Duas coisas todo mundo faz junto a cada culto: oferta e dizima e canta. E canta, Exatamente. é isso mesmo. E sou casada aí há 27 anos com o Marcos. Eu falo 27 anos, por quê, né? Eu estou falando porque eu sou casada, porque desde quando a gente namorava, a gente decidiu se casar, logo em seguida Tatuapé foi inaugurado e a gente começou a fazer parte aí da comunidade de Tatuapé, né? Já lá no começo da igreja? Já no começo da igreja. Aí nós saímos, ficamos aí 2 anos fora, nós frequentamos a igreja do Carrão, ele já era da igreja do Carrão, eu era da igreja de Maringá, e aí quando a gente, né, resolveu casar, nós pensamos, vamos para uma igreja pra gente Neutra. Juntos, neutra. Só que aí teve um tempo que a gente acabou indo pro Carrão, ficamos um pouquinho, mas aí não deu. A gente voltou pro Tatuapé. Então o Tatuapé tá no amor desde o começo, né? Legal. O processo, assim, da igreja. Fala. Passamos aí por louvor, né? Tantas equipes de louvor, né, Rubinho? Sim. A gente cantou muito. De certo modo, eu tô do lado de 2 pioneiros da ideia do louvor. Exato. Isso que eu queria que você contasse, porque você começou ali no começo desse processo no modelo que é o louvor hoje. Conta um Vocês jogaram as primeiras sementes daquilo que estava se vivendo. Exatamente. Conta um pouquinho, Ju, do que você lembra, como que foi, se você imaginava que esse processo do jeito que a gente está falando de anos, do modelo de processo, né? Se duraria tanto tempo, né, nesse formato. A igreja ela é uma igreja que, né, pastor, ela não tem um ministro de louvor, né? Nós não temos uma cara fixa que cuida do louvor. E à toa, né, assim, que a gente não está conversando só com uma pessoa. Exato, tratando né? de louvor. Você vai ver, né, se é que já não viu, que existem rostos diversos. Exatamente. Que compõem essas diversas equipes de louvor, né? E é interessante, pastor, que cada um tem a sua característica. Sim, sua história. E tem uma pluralidade, né? Isso mostra a pluralidade que a igreja do Tatuapé tem. É um espelhamento, é a igreja se espelhando nas equipes de louvor e no modo de adorar. Exato, né? Exatamente. É interessante que quando a gente decidiu vir para a igreja do Tatuapé, nós estávamos saindo de um grupo musical que a gente tinha uma rotina muito pesada, assim. Vocês cantaram quanto tempo no Sonho e Louvor nessa época? Eu cantei 6 anos do seu louvor, meu marido cantou um pouco menos que eu. Eu cheguei aí, a gente gravou acho que 2 ou 3 CDs na época, né, com o seu louvor, e aí ele falou, não, vamos parar, e agora a gente vai frequentar a igreja, a gente vai descansar um pouco. Só que não, né? Lê engano. Não tem jeito, né? E o processo, assim, de louvor, da música lá atrás, né, mais tradicional, aquela coisa mais regional, né, do CD jovem e na área adventista. Então, teve a sua relevância, foi importante, mas a gente sente a necessidade Teve uma passagem, da mudança, né? E aí, depois veio para as músicas de CD jovem, depois a gente foi agregando outras músicas aí, né? Diferentes, né? Antes de você falar das músicas, eu queria que você tocasse um pouquinho, porque você passou por isso. Na igreja nós passamos por uma época que era de escala de músicos, né? Então aquela de escala de cantores. Então, sábado aqui, a Juliana está na escala, e sábado é o Rubens que está na escala. A igreja entendeu que era diferente, que a gente não teríamos mais aquela variação musical, né? Fui lá atrás, professor, no meu tempo que era criança. Variação musical. Exatamente, né? Para efetivamente um louvor, um conceito de louvor. Diferente. Eu queria que você falasse um pouco desse conceito de louvor, como você participou desse processo, como que você entende que a igreja quis fazer dessa forma, porque eu queria que você contasse um pouco sobre isso daí. Tá, eu acho que na época, quando a gente passou para esse processo da escala, né, do louvor, de equipes de louvor, né, foi bacana porque a gente começou, não só pelo fato de agregar mais pessoas, né, para o louvor, porque antes era uma coisa mais engessada, eram sempre os mesmos, né,
E aí, Tinha os cantores da igreja, né? E não o grupo de louvor. E o grupo de louvor que acaba virando uma família, né? Sim, exato. E aí, cada equipe de louvor... São relações que você construiu há muitos anos, que perduram até hoje e fazem a igreja ter uma graça maravilhosa. E são amigos que a gente tem até Sim, hoje. exato. Que a gente cria vínculo. Que na época... hoje são mães, né? Exato, né? O Ricardo aí, da época, que era da equipe do Rubens, inclusive. Então, cada um foi assumindo um grupo de louvor e aí cada um tinha a sua característica, né? A sua característica na escolha da música, na escolha de administração, né? Na condução aí de ensaios e de preparo. Então, assim... Foi bem bacana na época, porque mudou um pouco, isso deu uma cor diferente, Sim. uma cara diferente para a igreja. Já começou a ficar diferente, exatamente. A igreja de Tatuapé, ela tem uma particularidade que eu falo que sempre foi diferente, né? Ela nunca foi num padrão mais engessadinho, assim, como as outras igrejas, né? Assim, a gente tem, claro, né? A gente tem uma liturgia regulada, assim. Sim. Mas a gente tinha uma característica, um diferencial. E foi o que trouxe, né, a gente para o Tatuapé, aquela coisa do acolhimento. E essa característica, Ju, sorriso, desculpa, do amor, né? essa característica ela tem, pelo menos para mim, assim, 3 pontos que são muito importantes, inclusive de você citar. Porque essa característica é a organização, é o acolhimento, mas é também uma característica missional muito forte, porque esses 2 pontos foram construídos porque essa é uma igreja de missão global. Exatamente. Então, essa é uma igreja que precisava conversar com a comunidade onde nós estamos aqui, inclusive. A gente precisava conversar com os nossos vizinhos. Exatamente. Nós somos uma igreja aqui posta numa região onde moram quase 500 mil pessoas, e nós somos a única igreja adventista nessa região. Com o nosso desejo de continuar, inclusive, crescendo nessa região. Então, muito daquilo que vocês começaram a construir e daquilo que, né, vocês fizeram durante esses anos, tinha também muito dessa visão missional. Sim. Sem dúvida. Então, a grande resposta, na verdade, a grande pergunta que vocês tentavam responder permanentemente é como eu vou conseguir alcançar essas pessoas. E assim, o mais interessante, né, Rubens, aí o Rubens também pode dizer também, porque a gente tinha a classe jovem, né? Isso. Dali já saiu um louvor diferente, né? Já era algo diferente. Isso, tinha o louvor ali na classe jovem, que só tinha na classe jovem, né? Não tinha na igreja. Eram 2 versões. Né? Exatamente. Então a igreja começou a mudar nessa fase dos jovens. Exatamente. O que aconteceu? Foi mais ou menos isso, pastor. O que acontece? Lá nos jovens, tinha uma equipe que cantava. Entendi. O grande desafio foi trazer mais gente, mais pessoas, onde as pessoas ali podiam estar cada sábado, então tendo uma equipe, se responsabilizando por aquilo lá. Então já começou um pouco diferente. Na classe jovem começou a introduzir um pouco de instrumentos um pouco mais diferentes. A gente saiu do modelo playback, exatamente. Né? E aí começamos a ir mais para um modelo ao vivo. Exatamente. Exatamente. E eu lembro que a classe jovem na época, né, era muito forte aí nessa questão de música também. Então, às vezes, muitas pessoas, e jovens, inclusive, adultos, enfim, a classe jovem era lotada. Né? Sim, tinha bastante gente, ela existia bastante. Direto por conta dessa energia boa do louvor e de como era conduzido. E eu acho que dali foi o pontapé inicial para a gente também pensar em algo diferente ali na parte da... Foi, sem dúvida, né? Ali eu acho que a classe jovem, a grande importância que teve foi em quebrar a barreira de a igreja entender que trazer mais instrumentos era importante. Exato. Ali, né, a gente levou para a classe jovem primeiro teve na classe jovem, aí quebrou essa barreira e aí a gente aceitou isso para... Então, né? E ali vocês escolheram também um modelo que a gente tem até hoje, que é o dessas equipes. Na classe jovens não tinha esse modelo como era colocado. Aí, na igreja que nós colocamos esse modelo, primeiro começou com algumas pessoas cantando, então levando esse modelo um pouco mais de instrumento lá para a igreja, mas dali que foi assim, olha, escuta, a gente precisa então ter uma frequência
precisa todo mundo chegar no horário, né? Então tem um padrão, né? Exatamente, o padrão, né? Então começou aí. Exatamente. E aí a gente teve aí o pastor Paulo na época, né? O pastor Paulo Cândido, que a gente foi muito relevante pra gente. Foi um baita empurrão para essa mudança também. Porque ele fez a gente entender algo maior, né? Da missão. Não era só do compromisso, mas da missão. Não pode ser só mudança litúrgica, porque não faz muita diferença só mudança. Mas é o propósito maior. Né? Teve uma diferença grande aí quando ele colocou, e eu me lembro bem num programa JA, que isso aconteceu, que foi num programa dos Desbravadores, que foi quando o próprio André, que hoje é o nosso baixista, que foi, acho que uma das primeiras vezes que ele tocou lá na igreja, foi no Clube dos Desbravadores, ele falou assim, escuta, eu preciso dessa qualidade, que a gente trouxe um pessoal que era mais experiente em música, já preciso dessa qualidade aqui que eu preciso para que a gente tenha todos os sábados, né? Então, foi exatamente como processo que ele realmente sonhava idealizar para a igreja, né? Exato. E foi bem bacana. E aí a gente começou nessa transição, né? Aí a gente já não tinha mais, né, a doxologia como hoje todas, né? Acho que a maioria aí, mas de culto e adoração, e a gente começou a mudar um pouco essa linguagem, né, do adorar, né, de ser adorador, né, não só ali simplesmente cantar. Uma apresentação musical, apresentação, né? Mas sim da questão adoração. Você viveu falando em apresentação, você viveu os dois lados dessa história, né? Então cantando 6 anos no Sonho e Louvor, apresentação musical, claro que muito de motivação de adoração, muita música se popularizou na voz do Sonho e Louvor, muita gente cantava, outros grupos cantaram pelo Brasil músicas do Sonho e Louvor, e cantam até hoje, o Sonho e Louvor existe e perdura em seu ministério até hoje. Mas qual é a diferença? Eu fiz essa pergunta para o Eliseu e faço para você agora. Qual é a diferença de viver essa experiência cantando em um grupo para viver como ministra de louvor, como eu brinquei também, de certo modo, como um piloto de avião, conduzindo uma igreja inteira para perto de Deus, não de modo eventual, não cantando em uma igreja. Você normalmente não volta para essa igreja, mas você está todo primeiro sábado, a sua equipe é a equipe 1, todo primeiro sábado conduzindo as pessoas, tentando conduzir as pessoas para o mesmo lugar. Então você está na rotina, você não está só fazendo espetáculo, você não está ali por 60 minutos cantando num programa. Exatamente. Qual é a diferença? Eu penso que quando você está num grupo musical, né, existe a questão da pregação. Então você sai para você pregar. Você está proclamando, né? Você proclama. Quando você faz parte de ser ministro de louvor, eu acho que é relacionamento. Legal. É uma coisa mais próxima, né? Então, a igreja do Tatuapé sendo a minha família, né? A gente tem no coração que a responsabilidade da nossa vida espiritual, mas também cuidar da vida espiritual do nosso irmão, né? Dali da nossa comunidade. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito maior, é uma demanda maior, né? Nessa questão de liderar. Né? E você, quando você canta num grupo jovem, num grupo de louvor, você sabe que ali tem o líder, tem o diretor, né? Você vai, você ensaia. Acertar as notas, acertar as notas é a sua responsabilidade num grupo musical. Aqui não é só nota, né? Aqui não é muito mais. Não é só uma apresentação, né? Fora a questão, né, não só da afinação, mas também do espiritual, que é muito maior, né? E muitas vezes a gente passa as músicas ali e a gente fala, gente, não tá legal aqui, não sei o que tá acontecendo. Mas quando a gente sobe, a gente ora ali no backstage e a gente entra para adorar, é impressionante. Eu tô arrepiada falando isso, é até uma emoção, me dá essa emoção de falar, porque a gente sente a presença de Deus e a gente fala, não somos nós. São os anjos de Deus que estão ali cantando e adorando com a gente. Não é possível, né? Isso é um baita privilégio. Forte. É um privilégio muito grande, muito grande. Às vezes a gente está num dia que a semana foi pesada, a semana foi difícil ali, e aí você tenta levantar o pessoal, vamos lá, gente, vai dar certo e tal.
E aí, quando a gente chega ali na frente, parece que as coisas se acabam. Porque ninguém tem uma vida perfeita e ninguém vive comercial de margarina. Exatamente, exatamente. Você pode ser casado com um cara legal como mas de vez em quando vai dar tilt. Então, às vezes a gente vai ter dificuldade mesmo dentro do nosso ambiente. Exatamente. Então, você tendo muitas responsabilidades, como tem Rubens, como tem eu também, como tenho, é muito natural que em algum momento as coisas se desajustem e a gente vai entrar, às vezes, pesado, complicado, a cabeça vai estar a mil. Dizendo que as coisas não deram certo. Exatamente. Já. Não está como eu tinha programado. Exatamente. Como perceber que numa hora como essa, Rubinho, Exatamente. Jô, como é perceber que numa hora onde a gente já viu junto essa experiência, de olhar para um programa e dizer que desastre, porque a gente sabia aquilo que a gente queria que tivesse acontecido. Onde a gente queria chegar e não foi. Mas aí, quer seja com louvor, quer seja num programa, a gente se surpreender com os efeitos do que Deus pode fazer na nossa fraqueza. Exatamente. O que é isso? O que é isso? O que é essa experiência de ver Deus se revelando poderosamente na nossa fraqueza, incompetência, incapacidade, nervosismo? Para quem não sabe, você viveu um processo físico, aí está vivendo ainda, né? Um processo físico que desgasta física e emocionalmente as pessoas. Sim, sim. E muita gente te conheceu numa cara, eu brinco de vez em quando que aparecem umas fotos lá na frente da igreja que nem é a mesma pessoa. Mas isso que mexe esteticamente e deixa a gente com a autoestima lá em cima, mexe com muito mais coisas do que só com a nossa estética. Eu falo que primeiro é a graça de Deus, né, na nossa vida e a misericórdia, ponto. Ali, para mim, é essencial isso. E você se deixar ser usada, né? Eu falo que quando a gente entra para adorar, você se esvazia. Eu sempre falo, a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados antes da gente entrar ali na frente para adorar. Porque as pessoas, a gente tem a responsabilidade de que as pessoas que estão ali para adorar com a gente têm que sentir o Espírito Santo aqui. Se não tem, é porque não é o objetivo, não foi alcançado o objetivo, né? E aí, quando você vê essa resposta da igreja, esse retorno da igreja, não tem igual, né, Rubens? Não tem a quando dúvida, você né? sobe ali, você vê a igreja respondendo na Esse adoração. esvaziamento que tem que acontecer para que o Espírito Santo trabalha é uma coisa que é indescritível. E é o que ele está falando, né? Você chega às vezes de manhã, se não está bem, mas acontece isso daí e você quer ter essa sensação de novo porque você conseguiu passar para as outras pessoas com que elas se conectassem, como naquele momento você conseguiu se conectar com Deus. É interessante eu pensar que de vez em quando esse quebrantamento físico faz até parte desse processo. Sim, Exatamente. mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida, pastor. Eu fiquei por 1 ano da minha vida vindo do hospital para a igreja. Sim. Vindo do hospital para a igreja. Mas eu sempre estava buscando isso daí. É esse sentimento que eu estava buscando. Ou lá cantando ou aqui sentado. Ou né? sentado. Sentado, porque a gente sente exatamente Porque a gente também sente a mesma coisa, né? Exatamente, sente a mesma coisa. Isso é muito legal. Exatamente. Nos sábados, quando a gente não está na nossa, né, escala de louvor e a gente está ali sentado, e eu falo que é gostoso estar dos dois lados, né? Você pregar e você também ouvir, né? Então, e quando você sente o Espírito Santo falando com a gente, assim, através das outras equipes cantando, eu falo, cada um tem o seu jeitinho ali e consegue atingir, chegar... Reforça para você, de certo modo, o seu valor quando você vive essa experiência? Reforça a ideia de que, nossa, eu faço as pessoas viverem a mesma coisa? Você já passou pela sua cabeça? Já sim. Porque assim, se eu vivo isso gostoso assim, será que todo mundo vive essa mesma experiência? Sei, Cândido. Eu já parei para pensar assim, e muitas vezes, assim, quando você está aqui, né, no público, cantando junto, você sente isso das pessoas, e isso é tão legal, isso é tão gostoso, né? E você entender que aquilo que você faz não é em vão, né? Não é... Conseguiu fazer diferença na vida de alguém, né? Diferença na vida da pessoa. E assim, o orgulho maior é de entender que a igreja num todo está seguindo para um foco. Tem um foco.
um objetivo. É o que a gente estava Não falando, importa, né? É o momento que todo mundo faz a mesma coisa junto. Exatamente, a gente está pensando na mesma sintonia, né? Na mesma conexão ali. Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? É indescritível. Chu, e nesse processo, eu vou fazer essa pergunta, porque depois eu vou lembrar você de um evento que nós estávamos juntos. Ok. E nesse processo, o que vale, qual que é o balanço que você faz entre aquilo de estar afinado, que a gente sabe a importância de estar afinado, versus o preparo espiritual que a pessoa precisa ter? Como que você enxerga isso daí? Eu enxergo que sem preparação não tem como ter excelência nas coisas, né? E isso eu falo porque como trabalho de produção é isso, e a gente sempre fala, né? Hoje novos líderes, novas pessoas estão, mas a gente fala que Deus é Deus de ordem, né? E a gente precisa ter esse preparo, né? Não só espiritual, mas vocal. Naquilo que você faz, você tem que ser excelente. Né? Uma gravata torta pode impedir alguém de ouvir a mensagem. Exatamente. Então, a gente tem que pensar na vestimenta, que não é para as pessoas, né? Você tá ali, a última é uma coisa que ela não tem que ver a pessoa. Passar desapercebido, né? E você, exatamente, tem que ser. Passar despercebido. Então, esse preparo... O preparo das músicas ali, quando a gente recebe, né, a mensagem que vai ser abordada no mês, né, que a gente vai cantar ali do louvor, e aí você começa a ver, e você ora, e você pede para Deus dar essa inspiração de você se preparar realmente, né, nas músicas, você imaginar como que a igreja vai responder, será que a gente está atingindo esse objetivo? Então, assim, para mim, Rubens, não tem como ser separadas as duas coisas. Tem que andar junto, o espiritual e o preparo, né, o físico, né, que a gente fala, é a voz, o repertório, é entender a ministração, é entender aonde a gente quer chegar. E a gente tem que fazer esse preparo porque a gente está abrindo um caminho, né, aí, para que a mensagem falada chegue até essas pessoas. Então a gente deixa o coração quentinho para o pastor chegar e... Abrir os poros, né? Abrir os poros. É isso aí, é exatamente isso. Mas tem um ponto exatamente que vocês estão dizendo, que às vezes a mensagem se torna um apêndice só. Porque às vezes o grande sermão é o louvor. Sim. Eu estava até contando isso no outro podcast, a gente tem histórias de pessoas que estão aqui na igreja hoje por conta do louvor. Com todo louvor, né? Que viveram uma grande experiência de conversão pelo louvor. Sim. Responsabilidade, Juliana. Como é a cada primeiro sábado saber que as pessoas que entram pela igreja podem se entregar a Jesus exatamente porque você vai cantar aquela música, vai ministrar daquele jeito, vai falar e vai olhar para ela, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir para aquela troca de olhares. Deus me usa. Por favor, me usa, porque por mim não dá. E a sua semana tem que ser uma semana de preparo para chegar no sábado e entregar, né? Não é só na sexta ou no sábado, não, é a semana, né? A sua semana tem que ter uma preparação ali para que você entregue isso no sábado, para que realmente essa responsabilidade de você... nós somos levitas, né? Então, essa responsabilidade da gente chegar aqui no sábado e entregar isso para a igreja, entregar isso para as pessoas... Então é importante dizer, inclusive para quem está assistindo a gente agora de casa, pelo celular, na televisão, meu povo, cantar não é só pegar o microfone, né? Não é. Não. Aquilo que a gente fala como louvor hoje do Tatuapé, não dá para pensar neste louvor apenas como pegar o microfone, arrebentar e aí, cumpri bem meu papel. Fiz bem aquilo que me cabia. Dei todas as notas que estava certo. Exatamente. Mas notas são só notas, E né? muitas vezes você está cantando para você, né? Não é só para a pessoa que está ali, mas você está cantando para você, né? Cantando pelo salto alto, pela ideia. Exatamente. Todo mundo tem problemas, né? E quando a gente está ali em cima,
muitas vezes você fala, Senhor, eu tô cantando pra mim, o Senhor tá falando comigo aqui, ó, o Senhor tá me dando uma resposta aqui, ó. E não cantando para você para se engrandecer, mas é porque o discurso da música é para você. Exatamente, é isso. Então, a responsabilidade é muito grande, né, de liderar uma equipe de louvor, de estar ali, de trazer essa parte espiritual, de trazer essa parte, né, do preparo ali. Eu muitas vezes, e como eu sou muito expansiva, né, vamos dizer assim, né, eu tenho essa coisa de me frustrar. Então, se... Você é uma expansiva perfeccionista, Juliana. Você mistura duas coisas ultra complexas no mesmo ser. Então, quando o grupo não responde, quando a tua equipe ela não está respondendo à expectativa, aquilo que você idealiza, aquilo que você, né, vem se preparando, e eu gosto de me antecipar nas coisas. Então, para mim fazer, né, escolher uma música ali em cima da hora, para mim não acontece. Então, eu me cobro mais ainda justamente por me cobrar. Então, eu falo, gente, precisa ensaiar. Vamos ensaiar o kit, vamos chegar aqui, ó, a gente precisa passar as vozes, passar as músicas, então a gente precisa se preparar. E quando a gente não consegue, então aquilo me causa um certo desconforto, um incômodo muito grande, né? Vamos dizer assim. E eles sentem isso muitas vezes, porque eu fico um pouco brava, vamos dizer assim. Então, é uma liderança. A liderança entre nós apareceu. Exatamente. Todo mundo muito bonzinho. A equipe funciona. Famosa assim, Vai nessa, vai vendo, vai crendo nisso. Quantas vezes a gente está Compre, põe preço bem caro, como diria meu avô. E eu falo, a gente precisa se preparar, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Pode acontecer tanta coisa, né? Então você tem que saber o que você está fazendo, o que você está falando, o que você está cantando. Você, né, não pode se apegar ali à letra, uma coisa, né, automática. Não, você tem que vir preparado, porque você está ali na frente e está sujeito a muitas coisas. Sim, né? não tenha Para dúvida. acontecer, né? Então, para mim, assim, é uma responsabilidade muito grande conduzir, né? Ser líder e ministro de... Estamos chegando na nossa reta final, Rubinho. Ju, e me fala uma coisa. O que você fala para quem quer entrar no grupo de louvor, para quem quer cantar no coral? O que precisa fazer? O que tem que fazer para vir estar participando aqui aos sábados e aos domingos? Para tomar bronca sua. E às quartas-feiras aqui na igreja. Primeira coisa, agora é a Juliana Pé. Fala, empoderamos a mulher. Primeira coisa, você precisa entender qual é a sua missão aqui, qual é o seu papel dentro... E quando você fala aqui, você fala Igreja do Tatuapé. Do Tatuapé. Primeiro você tem que entender qual é o propósito, né, da nossa igreja. Segunda Primeiro, coisa... ter um propósito, né? Primeiro é ter um propósito aqui, aqui, e depois qual que é o seu propósito. E qual é o seu propósito e o seu compromisso realmente real. Porque propósito exige compromisso. Exatamente. Aonde você está. Você abre mão de muita coisa para estar participando, Ju? Como é que é? Você abre mão de muita coisa da tua vida para estar participando? Muita coisa. Tá Minha fazendo. família muitas vezes cobra um aniversário. Ai, por que você não... Você tá muito sumida. Bom, sua mãe tá em Indaiatuba agora. Com a família. Então, minha mãe inclusive, já falou, nossa, eu não vou ver você mais esse mês. Não, mãe. Agora, ó, a senhora só vai me ver depois do dia 16 de dezembro. Estamos gravando este podcast antes de nossa cantata de Natal, que acontecerá nos próximos dias. Então estamos todos mortos, inclusive já uma hora dessa, acabados de cansados. Mais feliz. Sem dúvida. Não tenha dúvida. Né? Eu falo que a minha família real é mais a igreja do Tatuapé do que a minha própria família. É isso que eu ia te perguntar. Compensa? A gente está falando, ó, se você quiser, você vai ter que vir, vai ter que ter uma missão, vai ter que ter um propósito, vai ter que se encontrar, abrir mão de algumas coisas. De almoços e aniversários, enfim, a gente não está dizendo que você tem que largar. Sim. Mas você muitas vezes vai ter que fazer escolhas. E quando você decide servir a Deus, você escolhe Deus em primeiro lugar. Você escolhe a missão. Né? E eu falo para minha mãe, o que eu faço não é vaidade. Não é. É missão. É o propósito de falar de Jesus, esse amor maravilhoso, grande, que Ele faz por mim
mostrar isso para as pessoas, que ele também faz para as pessoas. Então, é o propósito maior para mim. É a hora que todo sacrifício compensa. Não tenha dúvida, né? Você olha e fala assim, olha, valeu a pena. Esse suor valeu a pena. Todo cansaço É compensa. isso mesmo. Quando a gente vê uma pessoa se batizando, como você disse, pastor, ali, através do canal, né, que é o louvor, a música, pensa falando, Jesus, realmente vale a pena. É. Então, E até estou seguindo o caminho certo. sim, e até já digo para você, inclusive, que uma das características do Tatuapé hoje é deixar muito claro isso. Todo mundo que entra aqui é parte de processo de conversão. Por isso você vai ver tanta gente, às vezes, dentro de um tanque batismal junto comigo na hora de batismo. Para mim é muito importante contar essa história, de que as coisas passam por todos nós. Passam pelo clube, passam pelos ministérios, clube, quando eu falo agora Clube dos Bravadores, Aventureiros, passa pelos muitos ministérios, passa pelo louvor, passa pela produção, passa às vezes por quem vai dar o estudo bíblico, passa por mim só como o indivíduo batizador. Mas, inclusive, uma das razões para esse nosso canal é motivar você que está aí na sua igreja ou é membro desta comunidade a conseguir entender isso. Falando de propósito, esta é a razão pelo que fazemos tudo que fazemos, inclusive este canal, da qual sua frase definidora qual é, Luiz? Para o mundo mais afinado com Cristo. Pois esse é o nosso propósito. E depois de tudo isso que eu falei, aí você vem pro coral, que você vai ser muito bem recebido, aqui é uma família, é muito gostoso. A gente agora, né, tem novos desafios aí, né, Rubens? Sim. E isso dá um gás maior pra gente. E este canal é, inclusive, a vitrine desses desafios. Exatamente. E isso dá um propósito ainda muito maior, né? Dá uma injeção de ânimo aí pra gente. Legal. Ju, olha, eu agradeço muito aí pela nossa amizade acima de tudo, né? Irmão, exatamente. Agradeço muito aí pela oportunidade que a gente tem de estar fazendo nessa jornada toda aí, a gente está cantando junto, fazendo as coisas juntos. Família, isso daí é, né? exatamente, isso daí é muito legal, é muito bom, né? Conectar com pessoas é muito bom. O objetivo desse canal é estar se conectando com pessoas. Ou você vindo para cá, ou você, de certa forma, se conectando com aquilo que a gente faz. Ou se não com a gente, mas pelo menos conectando com os propósitos pelo que fazemos, o que fazemos. Não tenha dúvida. Aqui é onde o Rubens, Claudete, né, e a família aqui do Rubens, a gente tem aí mais nada, uns 20 anos, 24 anos de amizade. A gente viu todo o processo do casamento, o nascimento de filho, o crescimento do filho, agora o filho na faculdade. O pastor já não é mais tão seu pastor, já é um seu amigo pastor, entendeu? Exatamente. Muito mais do que um pastor, é o seu amigo. Então, nem tenho o que dizer, mas se você quiser fazer parte dessa família, vem, né, Rubens? Não tenha dúvida. Mas se não puder, por alguma razão geográfica, leva isso como filosofia para onde você estiver. Igreja é o lugar onde a gente tem o prazer de fazer grandes coisas para Deus junto. Exatamente. E isso é maravilhoso. Afinado com Cristo. Afinado com Cristo sempre. Mas nesse coral, porque nessa afinação não é para solos, né? É para corais e grandes corais. Afinado em propósito. Exatamente. Gente, Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Abençoe você que está aí acompanhando a gente, que Deus cuide de você. E a gente volta para outros momentos como esse e para tantos outros que você ainda vai participar, assistir e louvar juntos por meio desse canal. Que Deus cuide de você e até uma próxima vez. Amém. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente.